Bom, gente, vamos retomar. Então, aí sim, agora vamos olhar para os critérios. Vamos olhar para os critérios. Os dois primeiros critérios eu acabei falando para vocês, o menor preço e o maior desconto. Qual é a diferença aqui? Qual é a diferença aqui? A diferença tá aqui, ó, menor preço. Eu quero comprar, o nome é literal mesmo, eu quero comprar aquele bem pelo menor preço, mas dentro das especificações que eu coloquei no edital. Aqui o exemplo que eu coloquei foi, eu quero comprar carro ou veículo, mas o veículo tem que ser 4x4. Não me venha oferecer um carro que pode até ser no menor preço, pode até ser mais barato, mas que não seja 4x4, que o edital vai a comissão vai te rejeitar. Aqui é, dentro das condições que eu propus, quem tem o menor preço. Ok? Certo? Tranquilos e calmos? Já o maior desconto, não. O maior desconto é quando o preço é tabelado, falei para vocês. O maior desconto é uma padronização do preço. O exemplo que eu falei anteriormente, tabela FIPE para o carro. Ou remédio é meu exemplo favorito. Ainda falei aqui hoje de combustível, graças a vou falar aqui mesmo, eu, Mozart Borba, falo mesmo, graças a um cartel que tem nos combustíveis. Esse critério aqui sempre vai estar de acordo com uma tabela, uma referência. O governo, se não fizesse isso, provavelmente todo mundo empataria, ou a diferença seria de 1 centavo, 2 centavos, como acontece com a gasolina. E aí ele diz, eu te dou 10% de desconto, 5% de desconto, sei lá quanto por cento de desconto. Vamos para o critério de maior desconto. Certo? Esses critérios estão diretamente associados ao pregão, já falei. Pregão vai fazer ou menor preço ou maior desconto. Concorrência pode fazer menor preço ou maior desconto? Sim ou não? Sim ou não? Sim, concorrência pode. Concorrência só não faz maior lance. Mas o resto ele faz. Melhor técnica ou conteúdo artístico, já falei para vocês. Olha aqui, ó, botei a primeira observação. É um critério só, gente. Aqui não tem dois critérios, é melhor técnica ou melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Aqui a administração pública já publica o preço, lembra? R$10.000, primeiro colocado. E agora ela só vai avaliar a técnica. Cadê? Aqui. Ou conteúdo artístico. Antes, pela lei anterior, eles avaliavam as duas coisas. Eram dois requisitos, técnica e a proposta, o valor da proposta. Isso mudou. Não é mais, olha, eu faço pela técnica X e pelo preço tal. Não existe mais. O preço que determina é a administração. Concurso faz isso? Concurso não, desculpe. Concorrência. Adota esse critério, sim ou não? Sim ou não? Todos, menos o maior lance. A concorrência vai adotar esse critério quando for para criar projetos. Projetos. O projeto básico, o projeto executivo de uma obra. Normalmente as obras são antecipadas pelos projetos base e executivo. Esses projetos podem ser feitos por melhor técnica e preço. Certo? Agora, quem normalmente usa esse critério é o concurso. A gente já falou sobre isso, está aqui, ó, concurso. Vai usar esse critério, necessariamente esse critério. Concorrência, pode usar esse critério para projetos. Nelson, técnica e preço. Aqui a gente vai avaliar duas coisas. Na técnica e preço, o critério é um só, mas a gente tem dois pesos para mudar, para avaliar. E eles vão dar pontuação. Por exemplo, semana passada eu dei o exemplo dos computadores. Eu quero o melhor computador possível, técnica,
pelo menor preço possível. Técnica e preço. A administração pública quer o melhor pelo menor preço. Ok? Aí ela abre a licitação, pode ser uma concorrência inclusive, ela abre a licitação pelo critério melhor técnica e preço. Nelson, pode ser um pregão? Não, porque pregão não entra melhor técnica, né? Pregão é sempre menor preço, maior desconto. Por isso que eu botei o exemplo da concorrência. A concorrência é que vai usar isso daqui. Só que ela vai dizer, cara, eu quero... Acho que o exemplo que eu dei na semana passada foi, tem um Windows, um processador i7 e o outro é um processador DOS. Lembra do DOS? Não foi esse o exemplo que eu dei aqui? Eu tenho certeza. Caramba, pelo preço o DOS ganharia. Mas pela técnica ele é o pior dos concorrentes. O que ela vai fazer é atribuir valores. Eu vou dizer assim, pesos. Pesos, fica melhor. Ela vai dizer, ó, para a técnica, o peso é de, o peso 7. Para o preço, a composição da tua proposta, o preço vale 3. Eles vão botar isso em pontuação. Tá? Eu vou dizer assim, ó, vou melhorar. 70% da tua nota de classificação é técnica, 30% da tua nota de classificação é preço. E ela vai fazer a aferição, de acordo com o edital, com base nesses percentuais. Isso é o melhor custo-benefício. Mas isso tem que estar divulgado. Qual é a relação custo-benefício aqui? Como é que eu vou determinar qual é a melhor proposta? Porque aqui eu botei 70%, 30%, podia ser 50%, 50%. E eu botei 70% aqui de propósito, porque a lei admite que a melhor técnica seja avaliada em até 70% do valor da nota. Não existe esse limite para preço. Preço pode ser, vou chutar aqui com outra cor. Numa outra licitação ela disse, olha, o que me importa é preço. 90% da tua nota vai ser determinada pelo preço e apenas 10% pela técnica. Ela está dizendo, eu quero é preço. E um critériozinho de desempate vai ser a técnica. Note que preço não tem limite, mas técnica, o edital não pode trazer mais do que... Não sei se eu botei isso aqui. Até botei ali, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Não. 70%. Ó, ficou bem pequenininho. Não sei porque eu não dei um zoom. A lei não limita a ponderação quando é feito em favor do preço, podendo ser superior a 70%. Ó, 85% do peso, 15% de técnica, por exemplo. Eu botei ali 90% de preço, 10% de técnica. Mas, olha, todos os casos devem haver a justificativa, blá, 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 não sei o quê. Quando favorecer a técnica, essa poderá ter peso de até 70%. Percebe? O peso da nota, o edital não vai trazer percentual, o edital vai dar em peso. Por isso que eu botei 7 e 3, aí depois eu botei o percentual para você entender melhor. Mas a composição da sua proposta vai ser peso 7 para um, peso 3 para outro, peso 5 e 5, peso 6 e 4. Certo? Para quê? Para determinar objetivamente a relação custo-benefício. Eu quero o melhor possível, mas não necessariamente o mais caro. Pelo menor preço possível. Esse é o critério técnico e preço. Ok? Posso avançar? Aqui é muito do bom senso. Falei para vocês que a máquina de lavar lá de casa quebrou. Eu conto a minha vida toda para vocês, já notaram? Joelho, máquina de lavar, cachorro. Mas isso é intencional, isso é uma técnica de ensino também. E aí, a minha esposa estava lavando nessas lavanderias de... A Recife está cheio agora, né? Dessas lavanderias, Omo, tem um bocado aí. Lá perto de casa tinha duas, ela foi em uma, cobrava R$19, eu acho. A outra cobrava 15.
E o passatempo dela virou descobrir onde é que se cobrava menos. Ah, eu descobri uma que cobra R$14,90. E aquela anterior, 15. Eu disse, acho que só que ela está gastando de combustível para fazer essa descoberta, né? E aí ela adorou, porque foi na primeira lá, tem um posto aqui de combustível, e aí ela começou a lavar a roupa, aí veio uma senhorinha, ela fez amizade com a senhorinha, depois veio um rapaz, ela fez amizade com o rapaz, eu sei que ela fez um bocado de amizade. Chegou em casa contando, né? Olha, eu conheci um senhor muito distinto, que disse não sei o que, tal, e começou a falar lá as coisas. Depois que tira e bota na máquina de secar. Curioso é que nos Estados Unidos quem fazia isso era no Canadá. Lembra do Canadá? Conto minha vida toda pra vocês mesmo. Quem fazia isso era eu. Eu saía com um carrinho, às vezes na neve, frio de torar. O prédio que a gente morava não tinha isso, então eu ia lá numa laundry e fazia tudo. Como saía quentinho, eu esticava e já dobrava e a roupa já voltava toda dobradinha. Porque os horários dela na escola não permitiam fazer isso, tinha que fazer à noite. E como eu era pedreiro, meus horários ficavam mais... No finalzinho de tarde eu conseguia fazer isso. Pedreiro não, desculpe. Construction man. E agora ela descobriu, né? E descobriu e tá fazendo amizade, não sei o que, não sei o que. Aí a gente tava indo lá no Carrefour e ela disse assim, Não, eu perguntei, e tu tá gastando quanto? Eu disse, olha, pra secar é 15 e pra lavar é 15. 30. Tu fosse quantas vezes hoje? Hoje eu tive que ir 2 vezes. Então hoje você gastou 60 num dia. Tá, mas assim, essa semana vai gastar, vai de novo lavar? Eu disse, não, vai, porque tem os lençóis e não sei o que, então vai gastar pelo menos mais 60. Ela disse, no mínimo. 60, tá. Aí tinha uma lavadora, eu disse assim, aquela ali, a parcela, tá R$110. É uma Samsung. Lava e seca. 110 no mês. Se tu for de novo agora, tu já vai gastando 120. Argumento dela, não, mas eu tô economizando energia. Então a gente tá empatado se tu não for mais nenhuma vez no mês. Aí ela calou-se. Parece que realmente era um hobby, porque ela ficou com a cara meio fechada. Eu esculhambei com o hobby dela, né? E, enfim. E aí, em algum momento, ela se trancou lá na caverna dela e quando saiu, ela pensou, cara, é mesmo. Não vale a pena. E a comodidade, sem contar com isso. E no cigarro... lá em casa eu não sei se lava todo dia, sinceramente. Para lavar 2 vezes a semana, perdido. Eu não sei se lava todo dia, mas assim, eu não sei, talvez até live, eu que não tô sabendo. É porque agora ela esquematizou. Se deixar, você usa a máquina Todo dia, Eu sei que no frigir dos ovos, ela economiza a energia elétrica, mas ela tá gastando mais com o combustível. E aí, ontem eu cheguei em casa, antes de ontem. Antes de ontem eu passei o dia no hospital com o meu compadre que infartou. Eita, vou até falar pra Carmen conhece ele. E aí eu fiquei lá de acompanhante. Quando eu cheguei em casa, eu disse, comprei uma lavadora. A Samsung? Nem foi a Samsung, foi uma Brastemp. E vou até perguntar ela se comprou, mas não estava lá não. Hoje eu... Não sei, isso é outra história. À tarde eu digo, porque não estava lá ainda. Acho que vão entregar. Conto tudo pra vocês. Tem que parar com isso, estou exagerando. Mas o fato é que... Por que é que eu estou entrando nessa história aqui? É relação custo-benefício. Técnica e preço é relação custo-benefício. Eu vou dizer de outra forma. É uma relação de bom senso. Técnica e preço é 100% bom senso. Uma coisa é você dizer assim, cara, é um hobby massa. Eu conheço pessoas novas, aí você tira o bom senso e vai pela questão do hobby, pela network, pelo convívio social. Aí é terapia. Outra coisa é você botar os números no papel e dizer assim, não vale a pena. É melhor você parcelar em 15 vezes no cartão do Carrefour, porque fica ainda mais barato. E o que tu ia gastar de cartão nas laundries, nas máquinas de lavar e secar, tu tá pagando um bem que vai ficar novo, que vai ficar em casa. E quando quebrar você conserta. Ou talvez seja melhor comprar outra mais 15 vezes do que ficar gastando com conserto, que era o que estava acontecendo com a máquina antiga. Eu quero que vocês peguem esse exemplo e usem para técnica e preço, porque vai acertar 100% das questões.
O que esse raciocínio foge é isso que eu sublinhei aqui para vocês, é o que eu falei para vocês aqui, ó. Isso aqui é o que foge. Mas eu não vejo isso cair em prova. Não vejo cair em prova. Estou falando isso porque isso aqui é uma isolada. Isso aqui você talvez tenha que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde isso aqui pode cair para você. Mas se o critério mais importante for o de técnica, ele não pode ter um peso acima de 70% da decisão. Eles não vão botar em percentual, vão botar em peso, né? 7, peso 7. E aqui não existe esse limite. Se o critério principal for o de preço, não vai ser de 100%, porque se for de 100% não é técnica e preço, é preço. Tá? Mas não há um limite máximo para você estipular o preço. Existe, no entanto, um limite máximo para você estimular a técnica. Bens de alta rotatividade e alta tecnologia são os casos em que a lei prevê para usar esse critério. Segurança, defesa nacional. É um exemplo de técnica e preço. Tá? Posso avançar? O Brasil participou de uma novela mexicana na compra dos caças, aviões de guerra da Marinha. Começou na época de Fernando Henrique essa licitação. Foi suspensa várias vezes, várias mudanças de favoritos, digamos assim. Mas ali, dada a defesa, a segurança nacional e a alta complexidade que é um avião de guerra, a licitação foi no critério de julgamento técnica e preço. Certo? Os chineses tinham o melhor preço, mas essa técnica não era a melhor. Os americanos, supostamente, a melhor técnica, mas era o pior preço. Então, nessa balança, quem ganhou foi a Suécia. Isso. Os franceses, por muito tempo, lideraram o Rafale francês, mas no critério, a Suécia venceu. Certo? O 36 é que vai tratar disso. Veja, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Eu não quero perder tempo aqui no 36, em seu parágrafo primeiro, mas aqui embaixo tem uma introdução. Ó. Esse critério é uma exceção. A administração só pode usá-lo em situações previstas em lei. Quais são as situações previstas em lei? Está lá no 36. Particularmente eu coloquei isso aqui para você dar uma lidinha, mas eu não perderia muito tempo com tais critérios. Tá? O que é importante é você saber que é o bom senso, que é a relação custo-benefício. Todos os casos deve haver justificativa para usar esse critério e a ponderação não pode, eu sabia que eu tinha colocado maior, não pode passar de 70% se o principal critério for da técnica. Já te falei disso. Tá aqui. Se o principal critério for do preço, aí não existe limite. Eu botei 90, botei 85, não existe limite. Certo? Só é aplicado na concorrência. E o edital vai trazer pesos e não percentuais. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Tá bom? Posso avançar? Nelson, qual é a diferença e principalmente quais são as semelhanças entre técnica e preço e melhor técnica? Peraí. Cadê a melhor técnica aqui? Antes, a administração pública, na lei anterior, ela podia escolher um critério chamado de melhor técnica. Tá? Aqui ela não se importava com o preço, ela se importava sempre com a qualidade. A nova lei mudou isso. Ela diz, pode ser técnica e preço, mas pelo menos 30% do peso da nota vai ter que ser em preço. Por quê? Porque houve distorções. Eles abriam licitação só para técnica, e aí às vezes quem vencia, de fato, tinha um pouco mais de técnica, mas era um preço exorbitante em relação ao segundo colocado. O bom senso ficava afastado. O cara comprava, a União, por exemplo, comprava um bem muitas vezes mais caro por uma coisa que trazia um benefício bobo. Aí a nova lei disse, não, vamos acabar com isso. Agora a gente tem que ter pelo menos 30% na nota de corte, no peso de 30% de preço. É feito concurso, gente, concurso público. Concurso público, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui. Mas no concurso,
curso, às vezes não, na maioria das vezes, você vê algumas matérias que tem peso 2. A outra tem peso 3. E outras matérias, outros grupos têm peso 1. Não é? Ele está dizendo o seguinte, cara, eu vou te avaliar em raciocínio lógico, mas esse tem peso 1. Isso não vai me importar muito, só quero ver se tu não é doido. O que importa mesmo, peso 2, as matérias de direito, algumas matérias de direito. Peso 2. Ah, mas tem aquelas matérias que é da minha área, constitucional, tributário, administrativo, essas eu vou botar com peso 3. Ele está dizendo, tu vai ter que ser especialista nisso. Hemobras. Hemobras trouxe uma divisão bem clara. Não tinha 3 divisões, era 1 e 2, mas ela trouxe uma divisão bem clara. Eu quero que você entenda da história da Hemobras, código de ética da Hemobras, mas isso é peso 1. TJ faz isso. Não necessariamente em todo edital, tá? Mas TJ faz isso. Esse TJ está com uma banca examinadora guiada pelo atual presidente. E o atual presidente ele fala umas coisas esquisitas que às vezes o próprio TJ não concorda. Sabe? Ele é voto vencido, mas ele fala assim mesmo. Uma das coisas que ele falou foi, vai ser só para direito, não foi? Eu não sei se vai ser para todo mundo não, mas assim, todos os outros membros do TJ, assim, não pode, não tem como. Porque a dúvida ficou que ele disse isso como se fosse para técnico. Exato. A legislação do nível médio não pode. Não tem como ser de direito, não tem nem que exigir alguns cargos do curso superior. Aí, mas então quer dizer que esses cargos vão ser terceirizados? Alguns são finalísticos. Não pode. Aí ele fala umas coisas que a gente fica meio assim, tá? Mas perdi o raciocínio aqui. Seria bom pra gente, seria. Mas aí onde tá? Cara, mas eu falei isso pra explicar outra coisa. É dos pesos. Dos pesos. Eu queria fazer a relação com os pesos, Melhor. Aí, se for só para direito, não tinha muito sentido fazer isso aqui. Mas, não, vamos imaginar, vai ter sim pessoal de outra área. Ele vai dizer, cara, pode até ser de outra área, mas o que importa para mim são as matérias jurídicas. Ele dá um peso maior. Percebe? Vai ser a lógica. É a lógica. É a lógica. Professor, mas tá aí mudando um pouquinho o assunto. Pois não? Mas aí um cursinho voltado para analista, a gente Analista judiciário, área judiciária. a gente tem interesse em técnico, consegue Consegue. fazer um analista. Consegue. Consegue, só que tem um detalhe. Não vai fugir muito, não. É esse o detalhe. Às vezes, você está se preparando para analista e vai fazer técnico, ou vice-versa. Vou para técnico. Técnico e vai fazer para analista. E aí o cursinho que está tendo agora no momento é só para analista. Só para analista. O que acontece é que, às vezes, ou o peso pode ser diferente para técnico, e acontece, mas não é muito comum, ou então algumas matérias que só cai para analista, não cai para técnico, e vice-versa. E vice-versa. O que eu posso te dizer assim com a mais absoluta certeza é que há 20 anos atrás, quando eu dava essa aula, a minha aula para analista era completamente diferente da minha aula para técnico, em termos de aprofundamento. Mas hoje em dia, se não for igual, é muito parecido. Eu já peguei prova de técnico que era mais difícil que a de analista. Mas por quê? Porque eles notaram que a galera que estava fazendo analista também fazia técnico. A recíproca não necessariamente podia ser verdadeira. Mas eles notaram, quem é que está passando em técnico? É a turma que deveria fazer o concurso para analista. E se a prova for em horários diferentes, aí certamente. Ontem, quando saiu o Tribunal de Contas, a minha irmã me mandou o edital e me mandou um print para o cargo de procurador do Tribunal de Contas. Que ela disse que a minha cara, né, tu tem que fazer, Neto, ela me chama de Neto, tem que fazer, não sei o que, procurador do Tribunal de Contas. Eu disse para ela, eu me interesso mais pela consultiva, procuradoria consultiva. Se eu fosse fazer, eu faria para consultiva. Por quê? Nem expliquei para ela. Mas porque é menos político, né? Você fica mais nos bastidores, não tem uma exposição muito grande e normalmente tem mais vagas. Aí ela disse assim, mas são horários diferentes a prova. O edital já mostra. Você pode fazer um e outro. Eu vou até perguntar, por que tu quer tanto que eu seja procurador? Né? Acho que é porque procurador tem
os cargos comissionados, ela quer que eu chame ela para trabalhar lá, né? Eu não sei. Só que ela tá me empurrando. Ela já é concursada, mas ela fica com a função gratificada. Ah, é isso. É isso. Se ela já for servidora, pode. Seria nepotismo se ela não fosse, né? Mas como ela já é servidora, aí eu posso chamar ela para uma função gratificada e ela ganha mais sem vergonha. Pensei que estivesse pensando em mim. Vale muito a pena. Agora veja, TCE, como eu falei no comecinho, eu não sei se seria outro nível. Em termos de grau de dificuldade, se prepare para o pior. Só que a banca é muito diferente, mas é uma banca melhor, a meu ver. Só que não é nem isso. Tem várias matérias que só cai para o Tribunal de Contas. Ou assim, cai para o Tribunal de Contas e... aí você vai se desviar muito para isso. Eu faria, na sua função, eu vou fazer TJ. Eu faria Tribunal de Contas, sim. E faria Tribunal de Contas estudando muito as matérias que coincidem. As matérias que eu não vou me desviar. Eu pararia de estudar TJ, ou seja lá qual for o cargo no judiciário, para estudar contabilidade? Não. No máximo, eu faria um cursinho de contabilidade sem estudar em casa. Só assistindo as aulas ali, e se tivesse tempo, se não, nem isso. No máximo, mas eu não... Lá vai ter muito... noções de informática, o informática mesmo. Eles botaram para torar a informática. Não pararia para isso. Mas TJ vai ter informática. Outra história. Eu paro para estudar, porque eu estou estudando indiretamente para o TJ. Não vale. Veja, concurso público, isso também é técnica. Você faz todos, mas só estuda para um. Você faz tudo. Faça. Na pior das hipóteses, caiu exatamente o que tu estava estudando, tu tirasse um notaço e ficasse longe no número de vagas, ou se é cadastro reserva, no cadastro... Mas, cara, é uma poupança. Se não for fazer falta a inscrição lá, faça. Agora, não invente de pegar 2, 3 editais, ver o que é que está coincidindo. Aí você enlouquece. E aí, qual é o grande risco que você corre? É de querer estudar para todos e não entrar em nenhum. Aí você vai olhar para trás e dizer, cara, que merda eu fiz. Estuda para um. Pega o edital do coração, que pode ser o do TJ, do TCE, tá? Para minha irmã, que já é do TCE, ela não tem interesse de sair daquela mamatinha que é o TCE. Ela só estuda para o TCE. Percebe? Pode ser o seu objetivo. Talvez alguém aqui diga assim, não, mas minha meta é TCE. Então faça todos. Faça TJ, faça TRF, faça RGTs, faça o que você quiser. Mas só estuda para o TCE. Ou no caso da maioria que eu imagino aqui, faça TJ, estude para o TJ, mas faça todos, inclusive o TCE. Faz experiência. Boas surpresas acontecem. Percebe? A minha irmã, que hoje adora o TCE, milita a favor, que é doido para que eu vá para o TCE, mas agora eu descobri, é por causa da comissão dela. Tanto é que ela não me empurra para a consultiva. A consultiva não tem cargo condicionado para chamar, né? Não tem secretaria, nem nada. Agora eu entendi, sem vergonha. Mas enfim, ela não estava na época estudando para o TCE. Não era o foco dela. O foco dela era a Receita Federal. Mas Receita Federal e TCE tem muita matéria em comum. Contabilidade pesada, direito financeiro pesado. Percebe? Ela, em momento nenhum, estudou para o TCE. O negócio dela era Receita. Aí passou para o TCE, entrou para o TCE, viu o salário do TCE, nunca fez o concurso da Receita. Apareceu depois de não sei se 1 ano ou menos, concurso da Receita, ele disse, vou nada, isso aqui é muito melhor. Tá? Acontece. Meu conselho é esse. TJ me parece ser bom no sentido de muitas vagas, grande rotatividade. TJ... E aí tem aquela questão, você pode botar para o interior e dar a sorte de ter uma quantidade de concorrência lá embaixo. Oi? E a nota de corte menor. E chamarem muita gente. Ou não chamar ninguém, porque não tem muito... mas veja, eu já soube, e acho que eu já falei isso aqui para você, e eu vou falar de novo. Zona da Mata, Norte e Sul, está numa carência gigantesca. Sertão também está numa carência gigantesca.
Só que Sertão eu acho, não tenho essa informação, que apesar da carência ser grande, a demanda também é menor, então deve ter menos vaga, comparado à Zona da Mata. A Zona da Mata tem cidades grandes, com uma rotatividade grande, que uma demanda grande e a carência está grande. Ah, Nelson, mas a maior demanda é em Recife. É. Meu amigo passou na Vitória. Com PCD, segundo lugar, e não entrou. Ó, se ele tivesse botado para a capital, Ele tinha entrado. ele teria A entrado. nota dele, ele tinha entrado. Aí ele botou em Vitória e não entrou. Isso é muito... PCD. Isso é Ele um... tinha ainda o privilégio, né? Tipo, ficou em segundo lugar. uma vaga e nunca chamaram. Porque aquele bendito PCD que entrou na frente dele agarrou-se ali e disse, aqui que eu não saio nunca mais, velho. E aí ele dança. Capital, demanda maior. Mas a concorrência tende a ser muito maior também. É. E aí, quer ver uma coisa bacana? Horários diferentes para analista e técnico. É bacana para quem vai fazer para analista. Minha amiga que vai fazer para técnico, ela concorre com todo mundo. Aí talvez seja o caso de pensar no interior. Mas aí como é que vai fazer? A depender da prova do interior, não dá tempo de chegar. Não, é boa. Hoje em dia, não vou dizer todos, mas 90% deles estão home office. Não, tô dizendo no dia da prova. Chegar No dia da prova, não, aí você bota o local de prova, o edital deve trazer o local de prova que você quer fazer. Se é interior ou aqui. Você pode fazer a prova aqui. E concorrer para lá. Entendeu? Ah, Nelson, eu quero fazer lá. Aí vai 1 ou 2 dias antes para garantir e faz a prova lá. Feito o Hemobras, né? Ou você podia botar, eu quero fazer a prova em Goiânia ou quero fazer a prova em Recife. E eles não têm ainda, eu posso estar enganado, talvez tenham, mas eles não têm ainda o escritório em Recife. É tudo em Goiânia. Tem Boa Viajar? Então, não tinham, então já montaram, né? A demanda para Recife deve ser muito alta, inclusive. Deve chamar muita gente. Eu fui dar uma catucada no site da própria Hemobras, nos quadros terceirizados. Sim. Aí tem umas 4 empresas que têm uma infinidade de funcionários terceiros. Essa galera voa. E você sabe quantos? Tem ideia de quantidade? Olha, no cargo que eu fiz 2, né? E um deles tinha 28. Olha para isso. No prazo de 2 anos, esses 28 não voam? Voam. Se não fizeram o concurso também, voam. Que mais? A banca examinadora tem o mesmo critério que a gente já falou, gente, ó. No mínimo 3 servidores efetivos. Ah, mas Hemobras é CLT, é empregado por direito privado, empregados públicos concursados, mas eles ainda podem chamar terceiros, aqui eu não botei um número não, terceiros contratados, terceiros especialistas. A mesma coisa que a gente viu lá em diálogo competitivo. Banca formada no mínimo 3 membros e chama terceiro ou terceiros especialistas para participar da licitação. Técnica e preço. Especialmente para técnica, né? Porque a banca não sabe a técnica necessária. Uma vez a gente fez um pregão para comprar computadores. Não é nada de outro mundo, computadores. Mas eu, particularmente, que era o assessor jurídico lá da comissão, eu não entendo nada de computadores. O que é um processador? Para mim, processador é o cara que processa todo mundo. Tá processado. Isso é um processador para mim, né, na minha cabeça. E aí o que foi que aconteceu? A gente chamou um terceiro, um especialista, o cara que monta e desmonta tudo quanto é como ele trabalha com isso. E ele disse, não, olha, isso aqui para vocês é melhor um processador i5, ele falou. O i5 é melhor, mas o i3 já funciona muito bem, porque vocês não usam gráficos, não usam isso, usam aquilo outro. E agora tem que ser 13ª geração. Enfim, essa técnica aqui que a gente não fazia, nem eu, nem a comissão fazia a menor ideia. A comissão era de servidores públicos. Tinha uma senhorinha lá que entrou sem concurso, porque ela é de antes da Constituição. Inclusive era fiscal do contrato. E tinha uma mais jovem e a agente de contratação propriamente. Nenhuma das 3 entendia nada da técnica. E era licitação para comprar computadores, eu precisava da técnica. Tanto é que o vencedor da licitação quis entregar, dentre os computadores tinha um notebook. Ele queria entregar e ele já chegou para mim dizendo, olha, estou entregando um melhor. Quando ele disse isso, eu disse, já deu errado. Era a gente pediu um i3, um i5. Que massa!
Mas era 13ª geração? Não era, que era a parte importante pra gente. 13ª geração. Aí eu disse, olha, não posso aceitar, eu preciso aceitar. Se você quiser dar um i5 13ª, ótimo. Mas eu me contento com o i3 13ª geração. Menos do que isso eu não posso aceitar. Até hoje ele não entregou. Até hoje a licitação foi perturbada. Mas aí meu contrato foi encerrado, não sei se eles abriram o processo administrativo disciplinar para punir esse servidor como deve ser feito. Certo? Minha amiga que ficou preocupada com os analistas concorrendo com o técnico. Dúvidas? Não se preocupe não. Aí eu fiquei, passo para analista, não faço, escrevo para analista mesmo, não sou da área de direito. Mas você tem curso superior? Em que área? Administração. Administração. Mas tem analista administrativo, né? Tem, analista administrativo. É. O presidente já disse. Foi. Analista, Vai ser da área de direito. Vai ser. Sim, mas não fechou isso, né, ainda? É o que ele fala, a gente não pode bater martelo, né? Não dá nada certo, né? É, o que ele fala não pode bater martelo, não. Ele é conhecido por isso. Ele é conhecido por isso. Porque- Mas até a quantidade de vagas, acho que chama muito mais técnico o judiciário. É, Acho que é melhor focar mais nisso. em técnico, faz sentido o seu raciocínio. Mas depois que saiu de tal, a gente pode sentar e conversar também. Ó, estrategicamente aqui, aí a gente vai ter datas, provas diferentes. E a gente senta e bola uma estratégiazinha. Tá? Para você especificamente. Eles não, os demais dançam. Pois não. Quem falou? Ontem os cursinhos começaram a postar e há uma tendência de realmente ter uma diversidade de cargos, né? Não é só- Tem. Vai ser bom. Você está falando de quê? Do TJ. É. Mas aí assim, só estão abrindo para analista. Mas tu vai ver, vai abrir. Eu acho que ele vai ser assim mesmo também. Veja, e a gente também tem que tomar cuidado com o cursinho, né? Porque o cursinho, na hora de prometer, cara, vai ser tudo e não sei o quê. Tem que... INSS é 3 anos. vai abrir amanhã, e esse amanhã é 3 anos. Agora, TJ abre, certamente. Que mais? Avançando. Maior retorno econômico, critério novo. Critério novo para a nossa lei. Não existia na 8666. Ela copiou e colou, ela tirou lá da 13.303. Assim como ela fez um diálogo competitivo, modalidade, ela também no critério de julgamento subtraiu não, né? Copiou e colou esse novo critério de julgamento, novo para nossa lei, lá da 13.303. 13.303, lembra, é para a administração pública indireta, regida pelo direito privado. Uma lei mais antiga. Não muito mais antiga, mas mais antiga. O que é que ele vai falar, senhoras e senhores? Aqui, no maior retorno econômico, eu quero ver a economia que vai ser gerada. Está acontecendo muito isso com energia solar. Energia solar. A administração pública é que ela está querendo reduzir os gastos com energia elétrica. Um município pequeno, ele paga alguma coisa milhão de reais todos os meses. Cara, alguma coisa milhão de reais para um município pequenininho, não estou falando de Recife não. É um impacto no orçamento de um município pequeno muito grande. Aí que foi que eles acordaram. Cidades da Zona da Mata, aos montes aqui, e do sertão é que pipocou mesmo, porque tem mais demanda, né, de ter mais luz solar, mesmo, tem mais sol, o sol ali bate a maior parte do ano. O que foi que eles começaram a fazer? Licitação com um critério maior retorno econômico. Eu quero saber quem instala a minha energia elétrica nos prédios públicos, gerando maior redução de gastos. Certo? Outro exemplo que eu coloquei aqui, a questão da chuva. Obra para reduzir o gasto com o sistema pluviométrico. É o mesmo raciocínio. Tu vai construir a obra e eu vou ter um gasto reduzido. Quem me entregar a maior redução de gastos, o maior economia, o maior retorno econômico, vence. Exemplo, tem muita empresa agora fornecendo esse serviço para particulares.
Antigamente, pronto, meu compadre, esse que infartou, ele há uns anos atrás comprou as placas, contratou uma empresa, a empresa botou a placa num terreno que ele tem no interior, botou o CNPJ, o CPF dele, e ele hoje paga 10, 12 reais de energia elétrica por mês. Mesmo tendo um ar-condicionado na sala ligado a maior parte do tempo. Mesmo que os ar-condicionados dos quartos quase nunca se desliguem mais. A conta dele, que deveria dar uns 1.000 e cacetada, 2.000 e muito, tem um custo reduzido. E agora você pode dividir para outras residências, para outras casas. Você já viu? Exato. E agora você... Um restaurante, por exemplo, você tem um restaurante, aí você pode utilizar na sua casa, porque tem até um tanto que pode gastar. É, porque se não gasta o suficiente, retorna como crédito para a CELP. E aí, se você tem mais de um endereço, você pode, ao invés de botar como crédito, dividir para os outros. No caso dele, ele tem sempre crédito. Ele botou mais placa do que precisava. E agora ele fica querendo gastar energia. Caramba, vou dar esse retorno para a CELP não? Então, ar-condicionado ligado lá e pronto. Aí ele já botou uma chopeira. Ele nem toma muito chopp, mas ele tem uma chopeira ligada 24 horas por dia. Ele não está nem aí mais para energia elétrica. E eu confesso que quando eu soube disso, eu fiquei meio com uma invejazinha. Mas, porra. Só que na época ele gastou acho que 19 mil reais. Mas dividido por quantos anos? Não, compensa, ele mostrou lá, Nelson, só que eu estou economizando de energia, e na época a conta dele era menor do que a minha. Eu não me lembro não, mas assim, a minha gira em torno de 700, a dele era de 500. Eu estou chutando aqui, tal, de 500, era um pouco menor do que a minha. E aí ele disse, a relação custo-benefício é maravilhosa. Mas eu confesso, eu não tinha 19 mil para botar e pagar menos. Hoje em dia tem uma opção, tem gente que fornece esse serviço. Assim, ó, eu vou reduzir, ó, aqui eu não quero chegar, eu vou reduzir a tua conta em, chutando aqui, 30%. Ao invés de eu comprar os painéis e instalar e tudo mais, eu contratar a empresa para instalar, ela já tem os painéis instalados e ela coloca no contrato meu CPF, meu endereço. E aí, como ela pode, exatamente essa questão do crédito, né, ela bota para, não é para o restaurante, é para a casa do cliente dela. E ao invés de eu pagar, na época era 19, sei lá, 30 mil reais hoje, não sei, chutei isso daqui, eu pago só uma mensalidade. E essa mensalidade é menor do que eu pago de energia hoje. Isso é um excelente exemplo de relação custo-benefício de maior retorno econômico. Percebe? A obra já está pronta. Ele aluga os painéis. Pronto, é isso que ele faz. Aí a Abson Pública vai ver. Talvez um alugue os painéis, talvez o outro construa o parque solar para o município. O município vai ver qual é a melhor relação. Cadê? Pulei. A melhor relação. A melhor redução de gastos. O maior retorno econômico. Esse é o raciocínio. Percebe? É um contrato de eficiência. Então, o poder público ele poderia pegar uma área para ser usada, Sim, chamou de fazenda solar, perfeito. e distribuir essa energia para a população mais carente. Na teoria, sim, poder fazer isso. O que ele tem feito para reduzir as contas dele é, especialmente em municípios do sertão, ele pega lá, não precisa ir para o sertão não, Timbaúba aqui a 1 hora e pouco de viagem. Ele faz uma fazenda solar e distribui para os prédios públicos. Aí vai para a prefeitura, para a escola municipal, para a casa de saúde, o hospital municipal, enfim. Ao invés de pagar vou chutar de novo, 1,5 milhão por mês de energia elétrica para a CELP, ele acaba sendo um credor. Se for o suficiente, obviamente. Ou então ele reduz isso. O parque dele não é tão grande, mas ele agora está pagando, vou chutar, 300 mil de conta de energia. Para quem pagava 1,5 milhão, isso é uma maravilha. Percebe? Mas ele teve que gastar uma pancada nisso. Ao invés de ele gastar, ele pode abrir a licitação e ver qual é o maior retorno. É construir o meu parque ou é alugar do parque do outro? Parque solar. Eu não sei, ele não sabe também. As propostas virão através da concorrência, já que é uma obra, as propostas virão e ele vai fazer a análise objetiva. Eita, não é melhor construir o parque solar, é melhor alugar aquele que já está construído. Por 30 anos, por 15 anos, que seja. Percebe? Veja que eu estou construindo um exemplo aqui na cabeça de vocês, baseado
no achismo, porque na prática que a gente vai ver qual é o maior retorno econômico. Ok? Que mais? Esse contrato de prestação de serviço, apesar de associado à obra ou fornecimento, mas o contrato em si é uma prestação de serviço. Lembra que concorrência é para obras, serviços de engenharia ou serviços especiais. Isso aqui é uma prestação de serviço especial. Por isso o critério, por isso que não é pregão, o critério não é de menor preço, o critério é de maior retorno econômico. Eu quero que vocês percebam isso, gente. Eu sei que essa parte é chata pra caramba, mas é isso aqui, no frigir os ovos, é isso aqui que acaba importando. Se eu vou fazer a contratação de um parque de energia solar, seja para construir, seja para alugar, eu poderia fazer um pregão para pegar o parque pelo menor preço, necessariamente pelo menor preço. Mas eu não sei se eu quero um parque para mim. Eu quero, na verdade, a maior economia possível. Se eu vou usar esse critério, eu já não posso fazer pregão. Eu já vou fazer o quê? Concorrência. Só que posso fazer concorrência? Posso, se for um serviço especial, de natureza especial. É um serviço de natureza especial, captação da energia solar para transformar em energia elétrica? Seguramente. Veja que quando eu falo em comprar lápis piloto, é a compra de um bem ou contratar um serviço de limpeza, é um bem que entra na tua cabeça facilmente, que qualquer um consegue dimensionar isso. Mas painéis fotovoltaicos para transformar energia solar em energia elétrica, eu não sei nem quantos painéis precisam. Não é algo de menor preço. Eu quero é maior economia, maior retorno econômico. Não vai ser um pregão, vai ser uma... Percebe que a gente fala, porque eu tenho que falar. Mas são esses detalhezinhos que vão importar, porque eles vão contar uma historinha, aí nessa historinha você vai ver que é o maior retorno econômico, e ele vai dizer que vai fazer um pregão, já que é um serviço de prestação de energia solar. Não, não é um pregão. Não pode ser um pregão, porque o critério de julgamento não bate com o que a prova disse. Ok? Não, só concorrência vai se encaixar aqui. Aqui só concorrência. Veja, as setinhas também batem, ó. Pregão, esses dois. Concurso tem que ser esse, mas lembra que concorrência pode ser esse também, para projetos. Leilão tem que ser esse, e esse critério só pode ser para o leilão. Por isso a setinha dos dois lados. Um é para o outro, assim como o outro está para um. Diálogo competitivo. Diálogo competitivo aí a gente não sabe nem o que quer, não é? Pode ser qualquer um, mas a gente vai ver, descobrir o que quer e como quer primeiro. Ele pode ser maior retorno econômico, provavelmente vai ser técnica e preço, não sei. Pode ser maior lance. Não pode ser maior lance. É o único que não, porque a gente não está querendo vender nada. Então, os critérios de diálogo competitivo e concorrência são iguais. Exato. São iguais, mas esse aqui eu não consigo determinar. Percebe? Eu vou me encaixar em algum quando eu souber do que se trata. Tá bom? Alocação de imóveis. Alocação de imóveis pode acontecer aqui. Locação de imóvel acontece muito quando a administração pública quer locar em dispensa de licitação. Toda. E por fim, já para terminar, minha amiga está indo embora, mas ela não vai perder nada não. Não vai perder nada não. Por quê? Porque eu preciso só terminar o seguinte, ó. Fora então as casuísticas que tem as setinhas específicas, o resto vai acabar sendo na concorrência, que pega tudo, menos o maior lance. Pega tudo, óbvio, em uns casos só uma parte, não é a construção, não é a obra em si, é um projeto. Ah, mas é prestação de serviço, se for serviço de engenharia ou de natureza especial, cara, pode se encaixar aqui, ó, perfeitamente. Concorrência pega tudo. Você falou... Estava difícil, mas agora deu para pegar de... A gente vai falando dessas coisinhas aqui porque eu preciso que você tenha um conhecimento. Você não pode chegar na prova sem saber conceitos. Agora eu já consigo ver bem direito. Mas é isso que nos importa. Toda essa aula é pra gente bater nisso daqui, ó. Por quê? Porque eles vão contar histórias, e na aula que vem eu trago questões sobre isso, eles vão contar histórias e vão misturar esses critérios. Se você tiver esse esqueminha
Esse esqueminha é matador. Guardar. Esse e aquele outro que vocês bateram foto antes do intervalo, aquele ali também funciona. Que na verdade é esse daqui, só que todo por escrito, né? Todo por extenso, sem as Eu acho setinhas. assim mais fácil. Assim vai fica fazer melhor. também. Para terminar a aula de hoje, gente, o artigo 5º, a gente sai do 6º, volta para o 5º, ele vai falar dos princípios licitatórios, que antes era meia dúzia de gato pingado. Antes eles pegavam lá o LIMP, que está lá no artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e botava mais 2 ou 3. Agora a lei esculhambou. Para ficar mais fácil, ó, peguei os mesmos princípios e botei ele aqui. Olha a quantidade de princípio. Daí repete. Todos acrescentou mais alguns. Ele repete, ó, LIMP, interesse público, probidade, igualdade já estava. Cadê? Julgamento do edital tá por aí, que eu não estou vendo agora, mas ele também já estava. Julgamento do edital é vinculação. Aqui, ó. E julgamento objetivo, esses também já estavam. Só que ele sai jogando uma cacetada de outros. Aí você vai dizer assim, poxa, piorou. Eu não sei se piorou. Talvez tenha melhorado. Só o tempo dirá. Por quê? Porque agora o legislador atirou para todos os lados de tal forma que a questão que trouxer vai ter que ser verdadeira. Aí provavelmente eles não vão trazer. O que era uma questão muito comum, hoje eu encontro dificuldade em encontrar. Eu não encontrei questão ainda sobre princípios da nova lei. E por que não? Porque o que ele disser que é princípio, a gente vai dizer, e tá verdadeiro. Especialmente na verdadeira ou falsa. Para ele inventar um princípio e ser falso, vai tão descarado que vai dizer, eu nunca vi isso na minha vida. Tem uma pegadinha dos princípios da administração que ele troca eficiência e eficácia, mas aí nos dois. Aqui tem os dois. Isso aí. Ele é eficiente e ele é eficaz. Então, aí uma questão já de conceitos e não de princípio próprio, natureza de princípio. O que eu recomendo é uma leitura atenta. Sabe, sem se preocupar em... Não, uma leitura atenta aos princípios. E eu vou continuar a minha saga procurando questões sobre princípios dessa nova lei, que eu ainda não encontrei, provavelmente por isso. Ficou mais completo. Ficou bem mais completo, mas para a prova, perdeu um pouco a... Da vinculação edital e do julgamento objetivo, ele juntou, ele separou os dois, porque era tudo uma coisa Era uma só, E aí é isso. Vamos ficar por aqui hoje. A gente se vê daqui a 1 hora. 1 hora e 4 minutos. 1 hora e 5 a gente retoma, tá bom? Ok?